Fala, moçada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KeepCast. Esse KeepCast que traz novidades maravilhosas, assunto aí de tecnologia de baixa vazão, assunto de aumento de produtividade, assuntos diversos do agro e hoje com um assunto completamente diferente para muitos aí. Nós vamos falar aí de um assunto com o nosso parceiro Hugo, que nos traz a tecnologia do microverde. Sabe o que é isso? Nem eu, mas ele vai falar tudo sobre esse assunto. Hugão, Fernando, obrigado, eu viu? que agradeço aí pelo É um convite. prazer estar com você aqui. Nosso KeepCast que está pegando cada vez mais entusiasmo aí da turma seguir a gente, a turma querer conhecer realmente de algo que a gente tem de novidade. A gente sempre falou aqui de baixa vazão, de altíssimas produtividades, agora no café, que nós fizemos agora por último. E agora a gente está trazendo você para nos dar uma aula sobre esse assunto tão diferente. Nós estávamos almoçando e aí você falou de tecnologia, você falou da parte educacional, você falou de sanidade, você falou de sustentabilidade, a parte de medicina. Cara, por favor, se apresente aí pra gente bater um papo legal aí, que tem muita gente que vai estar curioso para isso. Curioso. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado ao pessoal que está nos assistindo agora. É uma honra estar aqui e falar sobre tecnologia, e a importância que o agronegócio brasileiro está cada dia mostrando para que veio, né? E as tecnologias ela tem que estar aliada ao homem do campo. Mas antes de a gente conversar e falar sobre microverdes, fazendas urbanas, cultivo indoor verticalizado, Olha aí. é muito nome, né? Vamos falar. Eu sou médico veterinário, me formei aqui no interior de São Paulo, em Ituverava. Fiquei quase 12 anos, na verdade, atuando como médico veterinário de equinos e bem-estar animal. E quando veio a pandemia, né? A pandemia que todo mundo ficou, o que vai acontecer com o mundo, como vai agir, né? Todo mundo ficou ocioso, né? Porque todo mundo em casa ficou um pouco ocioso e muitas pessoas arrumaram o jardim, pintaram aquela parede que faz tempo, arrumou. E a gente ficou quase que parecido, né? As empresas fechadas, eu também em casa, e nós começamos a ver podcast, estava naquela época o pessoal do podcast, e a gente vendo novidades. E eu cheguei num momento, estava eu e minha esposa, e nós achamos sobre fazendas urbanas. E eu falei, fazendas urbanas são fazendas, né? Produção de hortaliças em pequenas áreas na minha cabeça, né? E quando eu me deparei que era uma outra realidade que estava acontecendo lá na Europa e nos Estados Unidos já há mais de 10 anos, aí eu falei, isso aqui é interessante, fazendas urbanas e verticalizadas. A hora que eu vi, vocês podem procurar depois aí no YouTube, Eurofarm. No YouTube, Eurofarm. A hora que eu vi uma fazenda de quase 2.000 metros quadrados, com 12, se eu não me engano, 12 ou 15 andares produzindo alface na luz artificial, aí eu falei, não, isso não é possível. Dentro de um grande centro, né? Aí eu comecei a procurar mais vídeos sobre, né? Paralela no mercado veterinário, né? Eu também sou prescritor canábico, né? Eu prescrevo cannabis medicinal para animais que têm epilepsia, né? Problemas gastrointestinais, a gente tem esse trabalho também. Que show. E aí eu comecei a associar, porque na produção para fins medicinais, as plantas ela tem que trabalhar no cultivo indoor, ou seja, um cultivo totalmente fechado. E eles usam luz artificial. Eu já tinha deparado com isso, né? Nas apostilas, nos estudos, né? Fiz a pós-graduação, você via deparado com isso. Mas aí eu fiquei pensando, como é que isso é possível, né? E aí, estudando, naquela época da pandemia, vendo várias fazendas urbanas, eu me deparei que a fazenda urbana e verticalizada, ela não é nova. Ela não é nova. E os microverdes também não são novos. Depois a gente vai falar deles aqui. O começo da luz artificial, ela começa a ser relatada na década de 48, pós-guerra.
com a corrida espacial. Se você procurar na internet e algumas coisas, algumas informações sobre isso, na década de 50, onde fez um intensivo ali, pós-guerra, sobre tecnologia, a NASA estava querendo enviar o homem à Lua. E para enviar o homem à Lua, precisava de também fornecer mantimentos para o homem. E aí, em alguns testes, verificaram que existe uma matéria chamada fotobiologia, que é o estudo dos fótons, né, da luz, na biologia da planta, né? Basicamente, resumindo, é isso. E que qualquer luz, seja ela configurada para receber todos os espectros de luz naquela planta, ela se desenvolve, né? E aí começou isso lá. Então, você pegar algumas matérias, NASA, Space Farming, né? Você vai ver que desde a década de 50 tem protótipos, umas caixas assim, com luz artificial e com plantas e os microverdes. Isso ficou engavetado, isso como era algo sigiloso, corrida espacial e tudo mais, isso ficou engavetado aí até final da década de 70, comecinho na década de 80, quando realmente o estudo da fotobiologia começou a ser aplicada, né, em algumas universidades, principalmente na Califórnia, nos Estados Unidos. Certo. Né? E aí, na década de 90, então, surgiu o nome microverde. Um chefe de cozinha, precisando de algo novo no seu prato, foi até a estufa do fornecedor dele e viu o mudário. Tava todas as mudas assim, porque o microverde, depois a gente vai falar, é uma muda. Né? É o começo, né? É uma plântula. Né? E aí ele falou, vou experimentar. E experimentou e falou, mas isso aqui tem um gosto diferente, isso aqui é mais intenso. Né? E ele começou a usar nos pratos. E como ele é estrela Michelin, todo mundo começou a repetir, né, as harmonias desse prato. E aí o microverde começou a ficar famoso no meio gastronômico. Então, aonde que saiu o microverde? Primeiro, na corrida espacial, onde precisava comida para astronauta. Depois foi para a faculdade de fotobiologia. E depois ele ficou famoso pela alta gastronomia. Nesse meio tempo, dentro da gastronomia, as faculdades começaram a revelar alguns estudos acadêmicos do passado que os microverdes, nessa fase de plântula, onde tem só o par dos cotilédones, é onde está reservado as características organolépticas das plantas e toda a parte nutricional que a planta necessita, porque anatomicamente a planta é uma reserva energética até sair o par de folhas verdadeiras, certo, e começar o processo fotossintético e ele acaba morrendo e acabou. Né? Mas aí eles falaram, não, isso aqui, por exemplo, você pega a beterraba, alguns estudos mostram, isso aqui é beterraba comum, normal, semente normal, só a diferença é que a gente não tem tratamento químico nas sementes. Alguns indivíduos, por exemplo, têm 200 vezes mais beta-caroteno do que o indivíduo adulto. Por quê? Nossa. Porque ao longo do desenvolvimento da planta, ela vai se tornando mais fibrosa. Então, você tem fibra ali envolvida. Sim. Então, por isso que vai perdendo alguns nutrientes. Sim. E aí se deparou que naquela época da corrida espacial, a própria NASA já fazia a liofilização, que é um processo de desidratação com gelo, onde você preserva totalmente a característica, é diferente da desidratação a seco, que tira totalmente os sais minerais, os nutrientes, a liofilização ela preserva, e colocava isso na ração dos astronautas. Então, Desidratado. Na verdade, liofilizado. Que é uma desidratação. Tá. E aí, esses estudos começaram a aparecer. Microverdes, 40 vezes mais nutritivo. A gente fala genérico, 40 vezes mais, mas não é 40 vezes mais. A gente já viu em alguns estudos que tem 600 vezes mais, dependendo do que você precisa. Você pega, por exemplo, o brócolis. O brócolis ele tem sulforafano, que é essencial para a manutenção da vida. Só que o brócolis adulto, ele vai perdendo o sulforafano conforme o desenvolvimento dele. E quando você pega ele fresco e coloca na água quente, aí que ele zera o sulforafano. No microverde você pode achar 40 miligramas de sulforafano por porção, que é em torno de 30 a 40 gramas. Então você tem ali uma alimentação saudável e
rápido, porque o microverde, o ciclo dele é curto, é de 10 a 15 dias. Então, eu planto hoje, daqui 15 dias eu corto. Então, basicamente é isso. Fazendas urbanas é o uso, e fazendas urbanas verticalizadas indoor, é o uso da luz artificial e o ambiente adequado para o desenvolvimento dessas plantas. E o microverde é basicamente a introdução das fazendas urbanas, porque ela responde rapidamente ao estímulo de luz no seu desenvolvimento. E ele traz consigo toda aquela carga nutricional. Show. Tá vendo? Ó, quanto deu aqui? 5 minutos. Que aula, hein? Mas nós vamos ter muita coisa boa. Tem bastante coisa. Ó, vamos voltar. Você disse aqui sobre a época da pandemia. E a época da pandemia, a gente também, que viaja muito, fiquei doido dentro do escritório, que queria ir para o campo e não podia, enfim. E nisso, a gente começou a buscar oportunidades também de chegar com os nossos produtos no campo. E um belo dia, um senhor perto de Jaú entrou em contato com a gente e falou comigo e falou assim: olha, por acaso eu vi um trabalho que você fez num canal rural e falou sobre estimulante de vigor fotossintético. E eu gostei muito do que você disse e eu queria usar seu produto. Falei, uai, com o maior prazer. Qual é o produto? Qual é a cultura? Orquídea. Falei, orquídea? Sem cocei a cabeça. Falei, putz, cara, você pega uma orquídea que está no canto da varanda e coloca ela no outro canto da varanda, ela morre, ela não vira nada. Você fala, cara, mas o senhor mexe com orquídea? Não, eu sou orquidófilo. Eu tenho 20 anos de orquídea, eu sou juiz, né, de prova de orquídea. Falei, ó, o seguinte, eu tenho um produto aqui, vou mandar pro senhor, mas por favor, só em 2 ou 3 ali que o senhor não tem muita paixão, porque eu não sei do resultado em orquídea. Pode deixar comigo. Passados 45 dias, eu na frente do escritório, tocou meu telefone, eu olhei, falei, é o seu Nelson. Oi, seu Nelson, como é que o senhor tá? Ele falou, você tá sentado? Falei, tô dentro da caminhonete. Falei, meu santo Deus. Matei as orquídeas todas. Poxa. É a primeira coisa que passa na cabeça. Eu nunca vi um produto igual a esse. Meus filhos vêm me visitar. E, né, antes era toda semana, mas ficaram aqui mais de um mês, né? E acho que vieram agora, semana passada, 40 dias depois. Eles viram, porque eu não apliquei só em 2, como você disse. Eu fiz quase tudo. Porque... Gostei. Porque assim, o que tem ali? É um óleo e tem um estimulante de vigor fotossintético. E não tem o porquê de dar errado. Dentro do orquidário dele, fechado, né? Não tem a iluminação artificial, mas com sombrites e a parte de irrigação. Eu nunca vi nada igual, Fernando. Falei, nossa, tá aí. Aí eu invasei ele. Aí eu trouxe o Keep Garden. E o Keep Garden, como você disse na pandemia, que a gente não podia sair, eu falei assim, todo mundo tem um cachorro, um gato... E uma planta. E uma planta. Uai, vou ajudar. E aí foi. Aí, eu contei a minha história com o seu Nelson. Eu quero que você conte a sua comigo, com através certeza. desse produto aqui. E engraçado que a primeira vez que a gente conversou, você colocou esse exemplo aí para falar, ó, faz que nem o Bottini, compre, que é bom. Mas é bom mesmo. Como é que foi isso? Quando nós montamos a Kayagreen, isso já na pandemia, nós fizemos aquela questão de validar o negócio, né? Porque não é só vou iniciar, nós temos que colocar todos os riscos na ponta do lápis. Eu modéstia à parte, topei, porque eu sou 4 gerações de produtores rurais, então eu nasci no sítio, vi meu avô plantar, meu pai planta, fiz vários cursos na época de adolescência ali na região, focada para produtor rural, tecnologia, então eu sempre gostei disso e gostei do campo.
Quando eu me deparei, né, 10 anos trabalhando como veterinário e nada de planta, você esquece tudo, fisiologia e tudo mais. Você esquece essa parte. E aí eu falei assim, Fer, nós temos para minha esposa, né, que é a Fernanda. Fer, nós temos um grande problema. Fazendas indoor no Brasil é muito novo, só tinha até então uma empresa que estava surgindo como uma inovação, que é a Pink Farm. Quem quiser procurar, depois procura, é a primeira, é uma referência que nós temos. Nós até se espelhamos ali no modelo de negócio e fomos atrás. Só que quando nós deparamos que para fazer uma fazenda urbana você tem que ter uma alta tecnologia investida, foi um fator que a gente não é que desanimou. Mas eu falei assim, mas será que não tem outro jeito? Será que uma lâmpada T8 não funciona? Será que uma incandescente também não funciona? Se eu estou falando de iluminação, de fotobiologia, que qualquer estímulo de luz eu consigo desenvolver a planta, obviamente um estímulo de luz errado, ela vai desenvolver errada. Né? Ela vai ter um epicópio maior, né? Vai ter aquele estiolamento, você tem toda uma série de fatores. Mas quando você vai deparar com as lâmpadas, já que eu vou fazer indoor, eu preciso de luz artificial e eu preciso colocar um ambiente adequado, é diferente da estufa. Para você ter uma noção de ideia, quando nós trabalhamos com produção de microverdes ou de muda, que agora é um projeto que a gente vai falar mais para frente, de mudas, eu preciso entender a cultura, o que ela exige de luz e da onde é a origem dela. Porque muitos produtores vê lá, pega o saquinho de semente e olha no saquinho de semente e não vê lá a origem da semente. Olha. E quando você vê a origem da semente, você pega... Porque o Brasil, em alguma questão de horticultura, em modo geral, em algumas folhosas, não produz semente. Porque são matrizes, ou seja, são espécies nativas de clima temperado. Então você tem a grande produção, assim, por exemplo, de folhosas, beterraba, rúcula, alface. Você está ali na região da Itália, da França. Então, hoje, quase que 70% das folhosas que nós consumimos hoje, essas sementes são importadas daquela região. E igual quando hoje eu estou trabalhando, por exemplo, em teste com cana-de-açúcar, em climas realmente tropicais. Então, eu tenho que moldar quanto a iluminação, quanto ao ambiente, porque o meu ambiente é fechado, é como se fosse um laboratório, uma UTI de plantas, digamos assim. Sim. É tudo controlado, ar-condicionado, fotoperíodo. Aí eu pegava assim, fotoperíodo. O fotoperíodo de uma planta que veio da região da Itália, dependendo do ano que foi a safra, ou a época da estação de ano que foi a safra, eu estou falando de fotoperíodo de 12 horas, estou falando de fotoperíodo de 14 horas para florescer, eu estou falando de fotoperíodo de 16 horas, e no Brasil não temos isso. A não ser a região Nordeste, que está próximo da linha do Equador, que é 12 o ano todo, nós que estamos aqui mais abaixo, nós não temos, às vezes, fotoperíodo de 8 horas, 10 horas no máximo. Então você tem essa questão, e muitas dessas plantas mães precisam de um fotoperíodo prolongado. E aí, voltando à questão da luz, iluminação, conversando com alguns produtores lá fora, americanos, né? Eles falaram, Hugo, nós usamos lâmpadas como um T8, porque a T8, por mais que seja branca, você olha e vê a cor branca, ela é full spectrum, ela tem todos os espectros de luz, o azul e o vermelho. E o verde e o amarelo, juntando toda aquela cromoterapia, eu brinco, não é cromoterapia o nome certo, mas toda aquela mistura de cores, você vê o espectro da luz branca, né? O fósforo, da reação, da química ali, você vê a cor branca. Então, a gente trabalha com essas lâmpadas, só que existem as lâmpadas profissionais. Certo. Só que eu pego hoje no Brasil, uma T8, para mim, custa em torno de R$10. 10, 12, né, Fer? Para que a gente paga hoje. Uma grower profissional está na faixa de R$180. Então, nós estamos falando que hoje no nosso grow, lá na CAI, na matriz oficial que fica em Holanda, a gente tem outras 2 unidades, nós estamos em torno de 200 lâmpadas acesas. Nossa. Então, imagina, eu pago hoje 10, 12 reais por lâmpada. Imagina se eu fosse trocar hoje a minha operação e colocar tudo grower profissional. É um custo, mas não que seja ruim ou que tem... Não, você tem que saber lidar com as tecnologias que está disponível hoje no seu modelo de negócio. Concordo. Como eu vi aqui, realmente, para iniciar um negócio com um custo-benefício, eu teria que começar, como todo mundo começa pequeno, com produtos pequenos, e depois a gente vai evoluindo e ajustando as coisas conforme o negócio vai desenvolvendo.
E aí eu comecei a focar muito na questão da fotossíntese, estudar todos os fitocromos que reagem ali na cadeia, no desenvolvimento, toda a parte de hormônio que interagem com a luz, que interagem com o ambiente, os estômatos. Eu falei, bom... Clorofila, produção de clorofila A e B. Eu falei assim, bom, eu tenho a lâmpada que ela não é tão potente. Ela não é específica, mas eu posso começar como todos outros que começaram. Só que eu preciso auxiliar essas plantas com a questão climática e com a luz, ou seja, manter ela no seu bem-estar, digamos assim, onde ela possa desenvolver sem estressar, porque se estressa, fecha o estômago, reduz a água. Isso. Então, você começa a ter toda uma problemática dentro do ambiente. E aí eu me deparei com um nome nesses estudos meus, que é um estimulante fotossintético. Tá bom. E aí, assim, é triste, é a realidade, mas se a gente procurar, acha. Você pega a literatura americana, você pega os produtos americanos, você tem uma linha gigante de produtos focada. Esse aqui é para tal fase, esse aqui é para tal fase. Mas e no Brasil, gente? Isso aí. Aí eu joguei no Google, auxiliador fascinante, primeiro que apareceu, Keep International. Legal. Aí procurando lá no site, estimulante de vigor fotossintético. Falei, olha, agora é brincadeira. Será? Falei assim, será? Falei, não, vamos apostar, né? Como tem outros parceiros que sempre apostou nessa questão das fazendas urbanas, eu liguei para você. Acho que foi a primeira empresa que eu entrei em contato para resolver foi a questão da fotossíntese. Aí foi aí que eu liguei pro Fernandão. Fernandão, é o seguinte, eu tenho uma fazenda urbana. O Fernandão falou, que isso? É indoor com luz. Ele, que isso? Que nem um produtor de orquídea. Ficamos 1h30 e falei, vou te mandar. É isso aí. Vou te mandar. Cuidado. E eu fiz que nem produtor de orquídea. A Fernanda, ela fica brava até hoje comigo. Ela falou assim, por que você não invite você fazer o teste, pegar 2, 3 bandeiras, você quer jogar no grow inteiro? Foi. Pra gente ver a reação. Que eu brinco, como a gente trabalha com biologia, com ser vivo, por mais que seja semente, é ser vivo, a gente às vezes eu fico queimando a cabeça. Você planta do mesmo lote, você planta 10 bandejas da mesma cultivar. Quando você vai para a luz e começa a fazer todo o manejo, dessas 10, sempre 1 ou 2 zera, morre tudo. Aí você falou, poxa, é o mesmo cuidado, estava na mesma região, no mesmo tudo. Por quê? Porque é biologia, aí tem coisas dos porquês que a gente deixa para outro plano, né? E aí eu lembro que a gente, com o cuidado que a gente tem até hoje, porque nós não conhecemos, mas eu tive um professor que ele falou, você não vai saber de tudo, mas você precisa saber aonde procurar tudo, né? E aonde você vai para poder... Então, assim, já tive... Como que a gente aplica no melão? Então, as fases do melão. Como você aplica em culturas assim, abóbora, na cannabis medicinal, grama, pastagem, né? Então, assim, a gente foi descobrindo, né, através do próprio agricultor, as fases. Quando que eu aplico na orquídea? Hoje a gente tem, né, o protocolo. Então, assim, no seu jardim, na sua horta, de 10 a 15 dias, você pega uma tampinha dessa de 5 ml e coloca em 2 litros de água e borrifa. Você vai ver que não vai ter problema nenhum. Você vai ver na flor, na folha, né? Você vai ter uma planta sadia. Nós chegamos a fazer trabalhos com orquídeas de ficar mais de 60 dias. Pegamos as 2 orquídeas, escolhemos e falamos, essas estão iguais em relação ao florescimento, aqui as flores. E aí a gente começou a aplicar aqui e aqui não. E aqui foi indo, caiu uma folhinha, caiu a outra e a outra aqui estava bonita, sadia. Então realmente trabalhou muito bem nisso. E aí, falando com você na época, você me explicou. Não vou contar, você explica, mas o meu direcionamento se hoje a gente trabalha no canteiro, né, a cada 15 dias, cada 10, 15. Aí você falou assim, não, mas 15 ele já está saindo. Já foi. Ele já foi. Falei, vixe, então vai ser o segundo maior desafio, né? E vou te falar assim,
desses 2 desafios, da orquídea e do microverde é muito maior. E hoje eu fico muito tranquilo em falar para qualquer tipo de cultura, né, que possa aparecer, porque eu falo assim, o produto deu... você me mostrou a parte de arquitetura da planta, você me mostrou o peso depois, você me mostrou a parte de fungos, né, ali. E assim, o produto fez o diferencial. Então, assim, como que foi isso, né, na prática? Como é que você usa hoje? Como é que você vê que o produto te traz um benefício? Através da fotossíntese. Porque, só te cortando um pouquinho, quando eu um dia estava no escritório, na época de final de pandemia... que vai ser mais um amigo que eu vou trazer aqui, que é o professor Claudinei, que é da Universidade de Barretos. Bração, professor, a gente já está fazendo um trabalho, já fez vários. Ele falou... apresentou, né, os artigos, né, que foi ali naquela época. Isso. Legal, bacana. Eu falei... Ele falou assim, eu preciso te conhecer, eu quero conhecer seu produto. Eu fui lá na universidade, mostrei para ele, falei, ó, esse produto... né, ele potencializa a parte vegetativa, reprodutiva, tal, são hormônios vegetais e ele vai estimular a fotossíntese, né? E até falo hoje, a gente compra a terra, a água, a semente, a máquina, os fertilizantes, os defensivos, tudo. A gente não compra o sol, porque ele é de graça, tá ali a todo momento. E eu comentei isso e professor, faz os testes. Passado alguns meses, né, a gente conversando e tal, ele falou, vem aqui. Sentei com ele, ele falou assim, eu já sentei com várias pessoas que vêm com esse mesmo assunto de fotossíntese. Abriu o computador, mostrou na televisão, ele falou assim, tá aqui o aumento de clorofila, soja, milho, cana. Cana, isso. Eu gostei muito da cana. Da cana, né? O quanto aumentou de clorofila, o quanto que potencializou essas culturas. Assim, ele falou assim, eu lembro certinho, ele falou, já tive várias empresas me falando de fotossíntese, entra para um ouvido e saiu para o outro. E você não foi diferente. A hora que eu pus em prática, eu vi realmente que, opa, temos coisas diferentes aqui. Sim. E hoje nós nos tornamos amigos, parceiros, né? Esteve comigo agora esses dias aqui numa universidade, numas fazendas aqui em Altinópolis. E eu quero... Ele já aceitou, ele vai vir aqui também sentar aqui e bater um papo, porque é super interessante esse assunto. Ele vai falar também da parte de defensivos, que a gente estava em algumas fazendas falando de incompatibilidade, né, de produtos por conta da baixa vazão, né? Então, realmente, daquele dia que você me passou os resultados, ali realmente foi a prova dos 9, né? 15 dias... É fora do normal. A gente é acostumado na soja, no milho, no café, né? Culturas assim como o alface, 45 dias, né? Uhum. Beleza, mas 15, cara. 15 dias. Foi isso mesmo. Como eu estava te dizendo, né? Quando a gente deparou com essa problemática de potência de luz, porque o sol é de graça para tudo, mas o meu não é caro, hein? Meu sol é caro. Mas brincadeira à parte, Bom, se eu não tenho uma estrutura com lâmpadas profissionais grower para hoje, eu preciso melhorar, que como qualquer outro produtor rural. Todo produtor rural, ele planeja sua safra para pegar recorde. Né? Por isso que tem a disputa aí, recorde de saca de soja, saca de café. Sim. Porque ele quer preparar o ambiente, né? Como interno ou externo, para que aquela planta ela possa dar o melhor do seu vigor de produção. Uhum. E assim não deixa de ser diferente com o microverde, porque nós vendemos o microverde em porções em grama. Então o microverde ele vale grama. Então eu brinco aqui, todo mundo vai comentar agora que é mentira, isso aconteceu com outros amigos. O quilo do microverde é em torno de R$750. Tá? O quilo. Então nós estamos falando de 70 centavos a grama, né? Um pacotinho desse. Os benefícios nutricionais eu não preciso de muita coisa. Uma porção de 10 gramas por dia está excelente. 10 gramas por dia, a não ser que você está passando por nutricionista, com algum tipo de tratamento. Aí eles vão aumentar a dose conforme o seu organismo necessita e ele vai indicar. Mas para quem quer começar a comer um alimento saudável, eu falo que a gente brinca que é pró-orgânico, ainda não estamos preparados para esse assunto. Porque nas fazendas urbanas verticais é extremamente fechado.
Então o acesso é totalmente fechado. Você não tem acesso de pragas, doenças, animais. Você tem um ambiente quase que limpo e esterilizado. Então você não tem grandes problemas. E aí eu falei assim, se eu vendo grama, eu preciso performar. Se uma bandeja minha, por exemplo, então aqui com rabanete, uma bandeja de rabanete, se eu plantar 21 gramas de semente, uma bandeja vai dar em torno de 320 gramas de produto final. Então, essa é a minha biomassa, é isso que eu vendo. Então, se é por grama, se eu tenho 350 gramas, vezes 70 centavos, é o final da minha bandeja que eu vou ter meu retorno. E aí, usando o T8, a gente classificando algumas coisas que estava legal, outras que não estava legal, aí lançamos o desafio de usar o Keep Garden. Aí eu peguei, né? A gente conversou muito, você falou 2 ml a 5. Isso. Eu fui calculando as doses, fui observando. Primeira coisa que eu observei, o primeiro protocolo que eu fiz. Quando está germinando, né, os cotilédonos começam a forçar as bandejas, ela ainda não está em fotossíntese porque ela não entrou em contato com a luz, né? E depois a gente tem, depois que ela começa a germinar e chegar num certo tamanho, nós fazemos o que chamamos de blackout. O que é o blackout? A gente pega a bandeja de baixo, que é totalmente tampada, tampamos e fazendo uma incubadora para que a planta possa crescer, estiolar num tamanho que a gente acha comercialmente interessante, para poder até fazer o corte, facilitar e tudo mais da biomassa, fechar ele para ele se estiolar e depois ele vai para a luz. A terceira etapa é ir para a luz, né? E aí eu apliquei 2 ml. A primeira foi 2 ml. E aí você falou para mim, Hugo, só o Keep, ele é o adjuvante, né? Óleo adjuvante. Você tem que associar a um fertilizante ou qualquer outra coisa que você quer aplicar, que eles vão fazer, ele vai colocar lá dentro dos estômagos, vai fazer os estômagos ficarem abertos, trabalhar, aumentar o metabolismo da planta, e aí vai, beleza. Até aquele papo do modificador orgânico, né, de gato que a gente ficou falando, lembra? É verdade. É tipo, fazendo a similaridade. E aí eu apliquei na entrada que ele ia para a luz. Então eu pegava a bandeja, aplicava, borrifava o Keep e colocava na luz. Uma bandeja normal, sem Keep, eu observava que para ela ficar verde, ou seja, o processo fotossintético começar, a planta que vem amarela, estava no escuro, então ela é amarelada, e ficar verde, a comum estava demorando 6 horas, mais ou menos. A com Keep estava 4,5, 5. Falei, tem alguma resposta aqui. Se eu reduzir meia hora, 40 minutos no meu processo, já é alguma resposta. Aí eu olhei, até chamava a Fernanda, vem ver, o que você achou? Eu achei que tá mais verde. Falei, eu também tô achando, então não é só eu, não, porque a gente fica, às vezes a gente fica entusiasmado. Isso. E a gente quer que dá certo. E aí a gente fica imaginando, aí a mente prega peças, né? Verdade, a gente tá aí todo dia, aí eu chamo a prova, vem cá, o que você acha, Fernanda? Olha, eu tô achando que tá legal. O seu Nelson não foi diferente, porque ele falou assim, parece que eu tô vendo que tá dando diferença. Aí os filhos dele chegaram e falaram assim, não papai, tá assim. Tá assim, foi desse jeito mais ou menos. E aí eu olhei assim e falei assim, não, então vamos continuar aplicando, né? E aí, no final do ciclo, fomos cortar a bandeja sem Keep e a bandeja com Keep. O coentro é uma variedade que ela é muito pequenininha, né? Brotando ali, ela é uma fininha, não tem uma biomassa como o rabanete, que é grandão, né? Esse aqui é coentro ou não? Esse aqui é agrião. Agrião. Esse agrião, repolho roxo e beterraba. E aí eu falei assim, poxa, ele dava sempre uma biomassa de 80 gramas, 70 gramas, aí eu falava assim, você for converter o valor, o custo que tem lâmpada acesa, né, que o fotoperíodo dentro do nosso grower é de 16 a 18 horas. Então as lâmpadas ficam ligadas ali de 16 a 18 horas, constante. Nossa. E aí eu falei, pô, vamos cortar aqui. Primeira bandeja deu 86 gramas. A com Keep deu 116. Falei, opa, temos uma resposta aqui. Só que sempre antes de uma resposta, a gente fala assim, não, a gente tem que fazer a prova várias vezes, né? E aí nós fomos observando. Aí foi na hora que a gente suplementou com todas as variedades. Obviamente, nós tivemos variedades
que responderam muito bem e variedades que estressaram. Mas não foi ruim, mas você viu que o metabolismo chegou a ficar acelerado de uma tal maneira que no pós-colheita você tinha uma perca mais rápida, um shelf of life da planta um pouquinho menor, porque ela estava trabalhando ainda lá dentro. Pois é. É o mesmo caso do C3 e C4, das gramíneas e leguminosas. A parte de fotossíntese são diferentes, né? Para essas culturas. E é o que você deve ter observado aí. Sim. É o que você falou. Por exemplo, a gente, em grama, a gente vai até o final. Ó, o cara vai cortar amanhã. Cara, corta, já veio com 4 aplicações. Você vai cortar amanhã, vai mandar pro seu cliente, você aplica. Porque você vai levar essa planta com... Porque você não tirou ela, né? Aí ela tá com a camada de terra ali que vai ser replantado amanhã. E aí ela tá com a tecnologia lá dentro e ela não vai sentir o estresse, né? De mudança como deveria sentir. Exatamente. Porque aí eu fiz a primeira aplicação, eu fiz no período que ela saía do blackout, jogava e ia para a luz, fazia a primeira aplicação, e eu aplicava 2 dias antes de colher. Só que no meu pós-colheita, eu estava muito pouco a tempo de duração na prateleira. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Obviamente, nós estamos testando o produto, né? Validando o produto. Tem alguma coisa errada aqui. Ela falou assim, Hugo, ao invés de você aplicar 2 dias antes, aplica no meio do período, que é de 10 a 15 dias, aplica ali no 5º, 6º dia, faz uma aplicação e a gente vê o resultado. Foi aí que nós fizemos a aplicação, ao invés de ser 2 dias antes da colheita, nós fizemos isso no meio do ciclo. E o que nós vimos? Que você tinha uma qualidade em biomassa superior e que no shelf of life, ou seja, no pós-colheita que nós fazemos, de cada lote, você tinha a padronização do que era sem keep. Assim, então agora nós chegamos no ponto de equilíbrio. Olha aí. No ponto de equilíbrio. Então, ao longo do tempo, nós fomos fazendo diversos protocolos. Hoje, basicamente, o meu protocolo é 2 ml por litro de água, certo, junto com um organomineral, um nutriente a foliar organomineral da preferência. Como o nosso produto a gente faz de forma orgânica, então a gente precisa de produtos orgânicos. Um organomineral via foliar. O que nós deparamos? A depender da variedade, nós estamos hoje de microverde, nós estamos trabalhando hoje atualmente com 15 variedades, então são um leque de variedades, de biomassa final com uma T8, que é uma lâmpada para iniciante, para quem está iniciando o projeto de cultivo indoor, você tem uma biomassa lá na frente muito maior em desempenho por conta do fotossíntese que o produto está desenvolvendo na planta. Ou seja, ela vai usar o que tem e que não tem na lâmpada para ela se desenvolver sadia. Sim. Então, 2 ml indo para a luz e 2 ml no 5º dia e cerrou. É isso. 2 aplicações. 2 aplicações. Em 15 dias. Em 15 dias. De 10 a 15 dias, dependendo da variedade. Sim. Então, o que nós notamos na planilha? Que com o Keep Garden, nós obtivemos aí de 13% a 18% de biomassa, a depender da variedade, a mais. E aí, quando você faz o custo energético com o custo do produto e a durabilidade, porque se é microverde, são microdoses, né? Você pega aqui, nosso aqui é 60, né? Isso, 60 ml que a gente usa. Eu tenho um produto aqui para nós que produzimos aí em escala comercial, dá para 4, 5 meses, com valor muito baixo. E outro resultado, dependendo como é que for a variedade, eu desligo o fotoperíodo antes. Então, ao invés de eu deixar 16 horas, eu posso deixar 14. A resposta ela é imediata. Não tem diferença. Segundo ponto, quando nós associamos com os biológicos, né, porque o microverde tem um grande problema de fungo, porque é tudo ali grudadinho, depois vocês vão passar a imagem aqui da nossa produção, vocês vão ver que é um do lado do outro, então você tem que ter um cuidado muito grande de ventilação, de umidade. Quando as bandejas que foram atacadas com fungos saprófitas, que estava sem keep, foram deteriorando muito mais rápido do que a que estava com keep, porque é aquilo que você falou, né? Ela é vigor, fotossintótica. Se é vigor, ela tem que proteger a planta para se manter
vigorada, né? Vigorosa, né? E você vê que quando você aumenta o vigor, você aumenta a imunidade da planta. Isso. Eu sempre escutei de um americano dizer: planta feliz é planta produtiva. Ele falava assim, né? Então é isso aí. Por isso desse vigor fotossintético, que aí você realmente você tem uma sanidade, né? Por isso que a gente tem que entender de cada planta, né? Tanto no microverde ou nas outras convencionais, as fases de aplicação. Tanto é que nós conversamos lá atrás de falar, olha, é você que entende desse desenvolvimento vegetativo e reprodutivo até na hora da colheita, o quanto que a gente vai precisar. Tem um trabalho que nós fizemos numa estufa de cana MPB, em que a gente estava aplicando, né, de um lado, era mais ou menos desse tamanho aqui. Então, metade da mesa aqui a gente aplicava, que eram as bandejas, e a outra metade não. Então, a gente tomava muito cuidado, né, de até tampava assim, passava com a costal, bem certinho, uma vez por semana. Porque eles tiravam da estufa com 65 dias. E aí, esses 2 dias, esses 3 dias que a gente estava buscando antecipar para ir lá para fora, né, para você dar espaço novamente para dentro na área, a gente estava testando. E toda semana aplicando. E eu chegava, olhava assim, puxava. Olhava a raiz. Falava, nossa, mas a nossa tá mais bonita. Mas eu precisava provar. Furar mais bem que tava bonita pro mesmo. Cliente, para ele ver. Não é, porque você foi lá e tirou uma melhor, você tirou outra melhor. Aí eu olhava aquilo, eu olhava a cor, eu falava, cara, olha isso. Ah, mas a cor na hora do sol. Putz, aquilo foi me deixando doido, né? Porque assim, o meu cliente estava convencido, mas a gente quer pôr pra frente, ó, tá vendo, tá aqui. Aí um dia, o que eles fazem? Então eles aplicam, a gente aplicava de terça. Chega num ponto que eles passam, você já viu? Eles passam a maquininha pra roçar. Roçar. Né? Eu faço isso também no nosso teste. Ele roça. Pra quê? Quer dizer, o enraizamento aumenta. Tem que crescer embaixo, tem que crescer em cima. Isso, então tá crescendo. Então os caras roçam aquilo ali, que não vai encorpando, né? E depois vender, você não vai vender uma muda desse tamanho, você vende ela pequenininha, que o que vale ali que tá no chão, que vai pegar. Aí o cara falou assim, ó, nós vamos agora começar a parte de poda, de roçar. Quando? Ah, é de terça. Aí eu pensei, bom, então vamos fazer as aplicações de sexta. Tá bom. Por quê? Porque eu preciso de folha. Então, roçava na terça, quarta, quinta, sexta. Eu já tinha um pouquinho mais de folha, porque tá temperatura ambiente, água, comida, trem cresce, né? Praga. Pumba, aplicava na sexta. Aí sábado, domingo, segunda, terça, roçava. Aí um dia eu tô lá assim, bem à toa, procurando alguma coisa para identificar. Que eu já não conseguia mais tempo. Aí o cara veio para roçar. E eu não ia na roçada, eu ia na pulverização. Cheguei lá. Aí o cara roçando com a máquina assim, cara, eu tenho esse vídeo. Pois até a gente pode até colocar. Ele entrou na testemunha que tava aí, e ele vinha e cortando. E saía. Fazer aquela mesa. Aí ele virou e entrou aqui. Aí eu olhei. Falei, pera. Teve epifania. Cara, peraí. O que tá acontecendo? Ele falou assim, não. Aí, ó, você tá vendo como é que ela tá mais difícil aqui? Porque ela tinha massa. Ele tava grosso. Tinha folha. Aí ele cortou. Eu falei, volta lá do outro lado. Vamos ver. Aí foi passando assim. Falei, pronto. Matei a charada. Então, realmente, o produto, ele te traz esse vigor, a raiz, né, maravilhosa, que assim, o que tem para cima, tem para baixo, e a gente precisa, né? Raízes, radicelos, precisa se alimentar, né? Então, assim, quando a gente fala do produto, mas ele faz tudo, eu falo, não, você tem que pôr comida, porque ele vai abrir a boca. Ele vai abrir a boca. Vai dar fome. Você falou pra mim não naquela é? época. Põe comida. Não deixa sem comida que volta para trás, tem que pôr. Então, assim, cara, foi um desafio ali, e assim, com você, com o seu Nelson, com a turma da cana, realmente faz toda a diferença. Bom, me fala uma coisa, vamos voltando aqui nos assuntos nossos.
E o tal da fazenda urbana, na prática, como é que a gente sai do microverde e entra na fazenda urbana? Ah, Fernando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que eu faço uma coisa ou como é que eu faço a outra? O conceito de fazenda urbana são fazendas produtivas, independente do que for, nos centros urbanos, né? Então você tem até agora, que é o tema das fazendas urbanas e verticalizadas, indoor, está surgindo agora. Você tem alguns projetos, agora inclusive eu até mostrei para a Fer, o prefeito de Sorocaba, falando, os terrenos ociosos da prefeitura, quem quiser da iniciativa privada cultivar 10 anos de incentivo, pode maravilha. Produzir, porque é alimento, nós produzimos alimento, nós precisamos nos alimentar. Né? O brasileiro e o Brasil, um de neguinho ali para sustentar. Aí você tem as questões de produção urbana, são produções olerícolas dentro de centros urbanos. Bom, terreno baldio, terreno ocioso, aquilo ali. Os famosos cinturões verdes, né, perto de São Paulo ali, aí você vai descendo, mas é uma produção local dentro da cidade. Quando nós saímos desse padrão... Mas, Hugo, quando a gente fala... É uma horta. É uma horta. É uma horta... É uma horta dentro da cidade. Isso, no telhado lá do prédio. No telhado no prédio, na varanda. Na varanda. É a horta, só que urbana, entendi. Só que o luz solar. Luz solar, ok. Agora, vamos voltar a falar das fazendas verticais urbanas. Aí já é outra coisa. Então, nós estamos entrando num novo cultivo que chama-se cultivo indoor. Né? Indoor é dentro. Então, é um ambiente onde eu consigo produzir vegetais, independente dele qual seja, em locais onde estão ociosos. Por exemplo, qual é o conceito da CAIA? Nós trabalhamos com o conceito de fazendas urbanas verticalizadas. Por que verticalizado? Porque eu produzo em prateleiras. Uhum. Então, microverde, você está vendo, é muito pequenininho. Então, você coloca numa prateleira, luz artificial, e ela consegue crescer. Né? Então, você tem ali num ambiente controlado todas padrão climático daquela cultura, por exemplo. Aqui eu estou trabalhando com brássicas, entre outras, que trabalham com clima temperado. Então, dentro da minha fazenda indoor, está constantemente entre 20 e 23 graus, mantendo a umidade de 50% a 60% de umidade, onde eu tenho controle da temperatura. Então, eu tenho o poder de definir a temperatura do meu ambiente, para que essas plantas estejam no seu mais bem-estar, porque bem-estar também é produtividade. Então, a gente verticaliza, coloca a luz artificial para produção de alimento para os grandes centros. Porque com essa novidade da Agenda 2030, da sustentabilidade, se você pega um caminhão, vamos supor, Batatais produz um tipo de vegetal, vamos supor, vamos colocar aqui batata. Vamos associar. Ele sai daqui, pega a Anguera, vai parar lá em São Paulo. Então, nesse meio tempo, você queimou como combustível fóssil, saiu daqui, vai até Batatais. No meio do caminho, choveu, fez calor, teve que parar, você tem uma perca de qualidade desse produto final. Sim. Até chegar em São Paulo, você tem aí uma perca na produção também. Além de você poluir o meio ambiente, você tem uma perca na sua produção e a vida útil desse alimento é encurtado. Certo. Aí você tem caso, por exemplo, Goiás. São Paulo é muito perto de Batatais, ok. Mas você vê, por exemplo, Goiás, que uma grande porcentagem dos hortifruti consumidos no estado de Goiás vem de São Paulo. Então você imagina andando aí 1.000, 2.000 quilômetros aí afora, como que chega essa alface lá? Não. Né? Como chega essa rúcula, como chega, né? Então as fazendas urbanas, ela veio para ser aliada da agricultura convencional. Isso é importante dizer. Porque é muito importante falar, tem muita gente que fala assim, as fazendas urbanas vão revolucionar. É um ponto interessante, que eu posso até falar. Mas não, ela é uma aliada da produção alimentar. Complemento? É um complemento. Porque se hoje o produtor que tem uma estufa, deu um granizo, estourou a estufa, você tem um indoor que vai fornecer naquele gap que falta aquele produto. Isso. Então hoje você tem fazenda indoor em teste de morango,
Então, se produz morango indoor. Nós estamos falando no conceito vertical. Vertical e urbano. Tá, isso, vertical e urbano. Porque assim, pro pessoal, nós temos a horta lá no campo, depois nós temos a horta na cidade, que está lá em cima do telhado ou na varanda, e depois nós temos a horta indoor. Vertical. Vertical. Legal. E o interessante por que o vertical? Porque você trabalha na agricultura o horizontal. Isso. Então, se você tem lá 1 hectare, você vai trabalhar e você sabe a produção daquele 1 hectare. Colocando mais produto ou não, lá, mais nutriente ou não, você vai ter uma média naquele hectare. Então, o que o vertical vem? São hectares escalados. Ou seja, lá na nossa produção são 6 andares. Então, 6 andares são 6 metros quadrados de produção. Então, é um aumento. Então, a gente trabalha com metro cúbico. E hoje a gente trabalha com microverde e nós estamos agora numa nova fase desenvolvendo mudas. Pera, então é o seguinte, antes de entrar no microverde, essas fazendas urbanas vertical, nós estamos falando numa alface que é da mesma forma, o tamanho da planta, desde lá da horta da roça até aqui, ela tem o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Só muda o modelo ali do indoor, do formato, para poder ter. Tem luz, tem água. Tem água. Beleza. Então, entendido. Aí entra nessas crianças aqui. Sim. Aqui a pegada é outra. Aqui a pegada é outra. Não deixa de ser indoor. E principalmente? Ou não? Principalmente indoor. Principalmente Porque indoor. o que acontece com o indoor? Você tem uma planta totalmente sadia. Você tem uma planta que ela não foi atacada por pragas. Tá vendo Você aí, tem uma gente? planta que não teve intempéries climáticos que possa deixar ela em estresse. Né? Você tem uma planta produzida num ambiente totalmente controlado e sustentável. As fazendas urbanas hoje indoor, elas economizam 95% de água. Lembra que a gente estava falando sobre baixa vazão? É isso aí. Aquelas contas. Por quê? Dentro do nosso cultivo, nós temos desumidificador. Então, nós temos um sistema que coleta o ar que é produzido pela evapotranspiração da planta. Aí, ó, as raízes. Cara, olha isso. Que sensacional. O que são esses nódulozinhos? Esses nódulos são as sementes. Caramba. A semente, você come ela também, porque é por isso que a gente opta por semente sem tratamento com defensivo agrícola, porque é muito rápido. Então, isso vai para o prato do cliente. Não. Né? Sensacional. O gosto, o sabor. E aí tem a questão de que eu vou cultivar. Mas voltando à sustentabilidade, porque eu estava te falando, nossos coletores do ambiente, só os nossos desumidificadores, coletam por dia 18 litros, em média de 18 litros de água. Só o desumidificador. E nós usamos a água do ar-condicionado. Nosso ar-condicionado não pinga, fica aquela aguinha? Sim. Aquilo é uma água destilada, praticamente, com ppm 0, como se fosse uma água da chuva. Passa por um tratamento ali, né? Só para dar uma filtrada, com filtro de osmolaridade positiva. E aí ele volta para o sistema de produção. Ou seja, a evapotranspiração vai para o ambiente, que é produzida pela planta, que é coletada essa água, ela volta para a planta novamente. Isso que é sustentabilidade. Exatamente. E agora, com o advento das placas solar, se torna cada vez mais barato, porque todo mundo fala assim, mas o custo energético é altíssimo. Sim, não tem o que reclamar. Hoje, produzir indoor, principalmente nos grandes centros, o custo energético é alto. Porém, com o advento das placas solares, cada vez mais tem diminuído o valor. Por exemplo, você vê algumas parcerias lá fora, que uma empresa tem uma usina de fotovoltaica, mas ela faz um conglomerado com algumas pessoas daquela sobra, né? Sim. E ele distribui isso para as outras empresas para ter um know-how de sustentabilidade ali. Então tem algumas empresas lá fora que já se beneficiam. O vizinho está produzindo fotovoltaica, ele só faz um hub de energia numa fazenda urbana verticalizada com luz artificial. Aí a pessoa produz energia com um custo barato, energeticamente falando. Mas ela é uma nova modalidade, é uma agricultura 5.0, porque eu preciso ter todo um conhecimento de engenharia elétrica. Eu brinco com meus amigos, eu chego assim, lâmpada com água dá choque, né? Porque você tem toda uma estrutura de irrigação com fio passando, né? De eletricidade. Então é uma tecnologia que é multidisciplinar, né? Quando você pega o homem do campo, tá ali, pega um
um técnico agrônomo para dar uma auxiliada e tudo mais. A gente precisa de engenheiro elétrico, engenheiro agrônomo, a gente precisa de, que mais? Engenheiro de produção, né? Como é que é o ponta a ponta da produção. Chegar aqui, né? Para chegar aí, você tem muito difícil. Você tem o profissional de TI, porque eu tenho, por um clique no meu celular, eu consigo visualizar o que está acontecendo lá, eu desligo e ligo a lâmpada de qual setor eu quero pelo meu celular, então eu tenho pouca precisão de mão de obra, obviamente a gente precisa, mas comparado à agricultura convencional, de número de funcionários das fazendas indoor, requer pouco menos, né? Dependendo do tamanho, da estrutura desse cultivo, e você tem um alimento pronto a consumo para a população. E é um alimento limpo. Se você pegar uma alface produzida na luz artificial, você consegue sentir os óleos essenciais. Porque tem um detalhe que as pessoas às vezes vê, eu comprei um produto, mas não está com gosto legal, não está. Porque a depender da intensidade solar, você faz a planta transpirar, trabalhar ali, tem os estresses, que é comum no campo, e com isso a planta queima o quê? Todo mundo que queima alguma coisa queima lipídio. E aonde está o sabor das plantas, os terpenos das plantas estão nas estruturas lipídicas dela. Certo. Então, se eu tenho uma produção indoor, com uma intensidade de luz, aonde eu vou ter uma conversão de biomassa, e eu não vou ter o estresse dessa planta, ela te entrega todas as características 100%. Organolépticas, 100%. Para você ter noção de ideia, quando eu estou cortando manjericão, que a gente tem uns manjericão indoor, eu só faço isso aqui, o nosso ambiente todo já fica perfumado de manjericão. Tão intenso que é. É zero estresse. Zero estresse. Antes da gente entrar num outro assunto, eu queria te perguntar. Eu tenho um terreno, eu tenho um quartinho lá em casa de 3x3. Eu posso? Pode. Cultivar? Começamos numa lavanderia de 2x2. A Caia Green cresceu numa lavanderia lá em Jacareí, quando a gente viu o projeto, porque a gente achou uma pessoa aqui, que é o Tony Aracaju, um abraço pro Tony, que é um cara que foi divisor de água, porque você via as fazendas a Pink muito caras para se iniciar um projeto indoor, e aí a gente encontrou o Tony que fazia na lavanderia dele. Pô, a lavanderia a gente tem, né? Qualquer casa tem uma lavanderia, um quartinho fechado. Fui lá, verticalizei com madeira, com coisas recicláveis. O projeto tem que ser sustentável. Porque tem muita gente que pode procurar agora fazendas urbanas. Vocês vão ver algumas matérias em 2021, 2022, algumas entrando em falência. Mas você fala assim, mas se é tão bom, por que entrou em falência? É porque elas não chegaram a equilibrar sobre o uso de muita tecnologia para um produto de baixo valor agregado. Então, como é que eu posso vender uma alface a R$25, sendo que o tiozinho da esquina tem uma hortinha lá, ele me vende um molho gigante por R$2? Isso, é isso. Então, a gente colocou alguns tópicos antes de montar a Caia, que para crescer ela tem que ser sustentável, ela tem que ter tecnologia, ela tem que ser produtiva, mas ela não tem que ser cara. Porque senão, na ponta, quando sai um produto caro, eu nicho esse produto, um poder socioeconômico que nem todo mundo tem acesso. Certo. Então, nós viemos para quebrar paradigmas onde que qualquer pessoa pode fazer para o seu uso pessoal e para o seu uso comercial. Se ela tem um espaço, um pouco de vontade de cultivar, ela consegue cultivar o microverde. Então, e aí, lá na minha lavanderia, se eu quiser hoje transformar ela, a princípio, em uso pessoal da minha família, a Caia me disponibiliza todo o projeto? Sim, a gente tem a parte da Caia Solution, que é uma linha dentro da Caia que é para construção de fazendas urbanas. No total, hoje, nós já montamos 10 unidades produtivas. Nós já montamos unidades para microverde. Montamos unidades em Brasília, com o pessoal de Brasília. Já teve pessoal de Santa Catarina treinando com a gente, montou uma unidade lá. A gente já fez 10 unidades produtivas. Só nossa temos 3 atualmente. Uma em Olambra, que fica a matriz. Temos uma ainda no Vale do Paraíba, que está lá onde tudo começou. E em São Caetano, para atender a demanda de São Paulo.
Então, essas 3 unidades são próprias nossas. Só que a gente tem os parceiros que vêm pedir consultoria, assessoria, e depois ele entra naquele guarda-chuva da CAIA. Porque muitas das vezes a pessoa quer produzir, mas ela não tem aquela questão comercial. É isso que era a minha outra pergunta. Porque eu comentei, né? Eu posso fazer isso para dentro de casa, para mim. Ah, tirei uma dessa, criançada, vamos comer aqui as porçõezinhas. Ok. Mas e aí? Poxa, o negócio está crescendo. Acho que vale a pena. Como é que eu posso aqui dentro de Batatais, nessa minha área, sair do caseiro... Do caseiro para o profissional. Como é que a gente faz isso? Basicamente comercial. Aí você tem que fazer um CNPJ, né? Abrir uma empresa, como qualquer outro, lá um MEI, começa pelo MEI, vai lá, se inscreve, faz um meizinho, começa a vender a sua produção mesmo. Como é que, conforme for expandindo, aí a lavanderia vai ficar inviável. Sim. Aí você pode montar um ponto. Pode ser ele um container, uma casa de aluguel. Por exemplo, nós usamos box de loja. Né? Nós temos uma casa, né, Fer? Uma casa em São Caetano, é uma casa normal, só que não tá sendo habitada. Sim. A pessoa falou, eu tenho aqui no fundo, vamos secar e vamos produzir. Ela está produzindo hoje lá em São Caetano. E é uma lavanderia também, só que a lavanderia é 5x5, 5x4, quer dizer, um pouquinho maior. E qualquer lugar que tenha fechado, eu coloco o ar-condicionado, desumidificador e luz artificial, eu consigo produzir. E para entrar no mercado? O mercado do microverde é novo, nós falamos que é um oceano azul, tem que ter um trabalho árduo na parte educacional. Por exemplo, o microverde... 90% das crianças da Califórnia, onde tudo começou, né, os microverdes, os pais introduzem a dieta dos vegetais adultos com o lúdico do bebê planta. Putz. Aqui tem muito mais nutriente do que a planta adulta. O que assusta uma criança? Uma cabeça de brócolis gigante ou um negócio, que bonitinho. A gente vai nas feiras de gastronomia ou feiras veganas, que nós participamos para divulgar nosso produto, as crianças assim chegam vidrada, que isso, mamãe? E vem, e come, e gosta. Teve uma menininha na última feira que nós fomos, ela foi primeiro dia, era 2 dias, ela foi o primeiro dia, comeu. Aí no outro dia ela veio com uma outra criança puxando o bracinho. Eita, vem comer aqui, ó, vem cá, é gostoso. Putz, você legal. vê isso. E as mães, né, que tem, poxa, não consigo colocar na dieta do meu filho vegetal. Fernando, hoje o Brasil... É verdade. O Brasil hoje come muito pouco hortaliça. Os últimos estudos, comparado à Ásia, a gente está lá embaixo no ranking. E as mães falam, mas eu não consigo introduzir. Tu fala, vamos mudar? Conhece o microverde? Isso. Então, primeira coisa, educacional, a pessoa tem que colocar na cabeça que ela precisa educar. Então, quais são os públicos? Infanto-juvenil, alta gastronomia, por quê? Desculpa te cortar. Eu tenho 2 moleques, um de 13 e outro de 6, né? E ficou desde os... O Matheus e o Lucas entraram na escolinha, né? Na maternal lá, com 8 meses. Né? Tava na papinha e aí depois introduziram na comidinha e tal. Isso daí hoje, dentro dessas escolas... Cara, é sensacional. Fantástico. Inclusive na Califórnia, no jardim de infância, eles incentivam o cultivo. Você pega alguns, coloca microgreens, primário, você vai ver as crianças tudo lá jogando a sementinha, colhendo, comendo. Isso é educacional, né? Isso você pega um produto de alto valor agregado, nutricionalmente, até na questão da filosofia em si, né? Porque todo mundo que tem filho, né, coloca na escola, a escola tem a parte lá da educacional, meio ambiente, plantar uma árvore, a educação ambiental. E o microverde, ela é uma educação até de produção, para a gente desmistificar alguns paradigmas que a cidade grande, que a gente estava falando hoje, tem do produtor rural. Porque a gente mais preserva do que outros países. Então, você começa a trabalhar isso na mente das crianças. Aí as crianças se tornam mais adeptas aos vegetais. Isso aqui é sensacional. Então, tem alguns produtores de microverdes, se eu não me engano, não sei se é do Paraná, acho que Santa Catarina, porque os maiores produtores, assim, números de produtores, estão mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde tem o maior número de produtores, né? Aqui em São Paulo está crescendo agora, mas o maior começou pelo Rio Grande do Sul. Tem algum motivo que você saiba?
Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei. Cultural? Eu acho que acho que é um fator cultural, outro eu creio Climático? que climático também, porque por mais que seja indoor, você tem que viabilizar onde você vai instalar, porque, por exemplo, agora está frio, então eu não preciso tanto de ar-condicionado porque o frio incide dentro do meu ambiente, então você tem que ver. Mas eu creio também que o outro ponto é que a primeira empresa de sementes que se dispôs a vender microverde era do Rio Grande do Sul. Então, assim, acho que juntou a fome e a vontade de comer e começou. Mas, culturalmente, o gaúcho ele tende a comer mais vegetal. Legal. E aí você estava falando, né, da fazenda urbana, verticalizada, microverde, e aí você entrou no assunto da semente. Isso. E como é que é isso hoje? A semente no Brasil, ela está começando a ter mais disponibilidade, porque, como eu te disse, grande parte das sementes vem tudo da Europa, né? Então, você tem grandes empresas que vendem semente, mas parte dela é importada da Europa. Ela só faz um beneficiamento mais refinado aqui, já vem beneficiada, ela só beneficia, tem toda aquela tecnologia da empresa, então são coisas individuais da empresa. E aí tinha uma empresa no Brasil, aí agora surgiu a AgriStar, a gente tem orgulho de falar que a gente ajudou ali a desenvolver a linha da AgriStar. Hoje, se tem uma semente boa hoje no mercado brasileiro, nós indicamos sempre a AgriStar. Mas como produtor, toda semente acaba, às vezes em estoque, e a gente tem que correr atrás. Então a Kaya Green hoje, ela tem o Renazen, tem tudo certinho, a gente consegue importar sementes de fora também. Então, quando falta no Brasil, por exemplo, teve aquela tragédia do Rio Grande do Sul, que mudou alguns campos, inclusive a empresa de semente que lá fica, e ficou quase 7 meses sem sementes de microverde. Nossa. Como é que um produtor que está cultivando microverde em escala comercial fica 6 meses sem produto? É, né? Rápido, né? É rápido. E que é um ponto que a gente tem que falar sempre, até quanto é sustentável não, porque nós consumimos muito mais sementes do que o produtor convencional. Lembre-se, uma semente de beterraba se torna um tubérculo, correto? Sim. Aqui eu estou cortando ela com 10 dias de vida, que é uma muda, praticamente é uma muda, e eu estou usando no metro quadrado 30, 40 gramas. Então, dependendo da variedade, a beterraba é a rainha da casa. Todo mundo quer a beterraba pelo sabor, pelo charme de vermelhinho no prato. A gente usa saquinhos de 500 gramas. 500 gramas, dependendo do produtor, tamanho dele e tudo mais, dura 4, 5 meses. Com a gente produzindo microverde, 10 bandejas, 5 bandejas, 8 bandejas, um pacote de 500 gramas dá para um mês. Nossa. Então, você vai muito rápido semente. Então, por isso que a gente tem que ter um apoio. E a gente tem lá fora, trago algumas cultivares quando falta aqui no Brasil. E aí, quando teve essa tragédia do Rio Grande do Sul, nós estávamos preparados, a gente tinha estoque, então a gente conseguiu aí velejar nesse oceano que ainda é azul. Mas quem hoje está querendo entrar nesse cultivar aí, não vai sofrer com isso? Não vai. Hoje não mais. A AgriStar hoje está cada dia mais tecnificando a qualidade de semente junto com parceria. Por isso que a nossa operação foi para a Olambra. Porque substrato vem de Olambra. Semente está ali, tá a AgriStar, que é a Top Seed, né? Que a gente fala, a AgriStar é a Top Seed, outras empresas de semente estão em Olambra. A tecnologia de ambiente controlado, que Olambra é referência em cultivo em estufa, né? Então a gente mudou nossa operação justamente porque praticamente quase que 90% dos nossos fornecedores estão em Olambra. Então a operação, a matriz mudou para lá justamente por conta disso. Então hoje, basicamente, a gente pode indicar o cultivo de microverde sem maiores dores de cabeça. Agora queria falar de uma coisa, de um assunto muito legal que a gente conversou na hora do almoço também. A gente falou aqui, né, da parte sustentável, falou dessa parte que nós não temos químicos nele, falou das crianças, né, que eu acho que é super legal realmente o cultivar, mais alimentação. Mas fala pra gente em relação aí a essa parte da medicina, né, que nós conversamos, né, que o que traz de benefícios, né, essa planta, porque a hora que você fala em cultivar dentro de casa, não é simplesmente para o cara ir ali, gostoso, e comer e tal, mas nutricionalmente e medicinalmente falando,
né? E a gente sabe aí das cannabis medicinais, o quanto tem ajudado, né? Temos colegas, né? Pessoas próximos a nós que estão usando o óleo, que está quase um milagre, né? Que está acontecendo. Você trabalhou na linha da veterinária aí com isso também. Mas e aqui? O que essa plantinha pode nos favorecer dentro de casa para as crianças, os jovens e os adultos, com um benefício medicinal? Isso é legal, hein, cara? Os microverdes, ele é aliado como um suplemento, nós falamos, né? O microverde, ele é um suplemento vivo. Olha aí. É uma alimentação viva. Suplemento vivo. Porque, como eu disse anteriormente, a grande maioria, quando você vai falar microverde, você vai ver nos canais, nos blogs, 40 vezes mais. Eu falo que é errado falar 40 vezes mais, porque é tipo uma média, mas você, primeiramente, antes de falar, você tem que fazer os testes, né, para ver se realmente é 40 vezes mais, mas alguns estudos mostram, ainda não temos no Brasil, eu sempre fico me atualizando através da Europa e dos Estados Unidos. Obviamente, a gente tem conversando com outros parceiros aí, que já até mandar um abraço aqui pro Dr. Luiz Felipe, que é um pesquisador, precisa conhecer ele também, levar você lá no laboratório dele, lá na IAC. Ah, com certeza. É um laboratório, primeiro laboratório indoor de pesquisa, lá no IAC. O Dr. Luiz Felipe está à frente dos eventos de Urban Farm, né, de Vertical Farm. Esse foi agora a semana retrasada, todo mês de maio acontece, então quem gosta do assunto fica lá, chama Urban Farm, o canal deles. E eles estão estimulando, juntamente com algumas outras entidades, a desenvolver essa questão nutricional dos microverdes. Mas vamos lá. Eu leio artigos americanos, o que eu encontro? Quando você compara algumas vitaminas e aminoácidos da planta adulta, e quando você compara as vitaminas e aminoácidos da planta pequena, no caso, no estágio de microverde, porque assim, o microverde é das 5 fases da planta, né? Que nós temos semente, broto, que é o brotinho que todo mundo confunde com broto, que é o moyashi, o feijão moyashi, sabe? Que é só a raiz, que é cultivada na água. Então é semente, broto, microverde, baby leaf e adulto. Um baby leaf, as saladinhas babies, assim, a folha maior, então é o baby leaf e a salada adulta. Então o microverde, que é a terceira fase, é onde está os cotilédonos, onde é a reserva energética da planta, que sai lá do cotilédon da semente para ele se manter. Então o que alguns estudos indicaram? Que ambos podem ser ricos em beta-caroteno, dependendo da cultivar, até 600 vezes mais. Todas as vitaminas do complexo B, A, D, C, eles são superiores, alguns 18 vezes mais, alguns 45 vezes mais, vai depender da cultivar. Então ele entra como uma suplementação viva. Qual que é a suplementação? Primeiro, aquela pessoa que é vegana. Pessoa que é vegana, que tirou da sua alimentação a proteína animal, tudo que é de origem animal, ele sempre precisa repor alguns nutrientes. Sim. Alguns estudos em loco mostraram que os microverdes, auxiliando na dieta do vegano, ele tende a diminuir a suplementação desses minerais, esses minerais em cápsulas, né? Nossa. Então você tem uma redução disso. Algumas pessoas têm algumas patologias que precisa de uma certa regra na questão alimentar. Nós estamos falando, hoje nós temos parceira que trata pacientes com lipedema, principalmente mulheres que são gorduras localizadas, que inflama, né, no glúten, na perna. O trabalho com microverde, principalmente as brásicas e, mais especificamente, o brócolis, você tem um aumento de quase 400 mg de sulforafano, que é excelente antioxidante. Então, pessoas que estão com tratamento de alguma inflamação no corpo, é indicado. Pessoas em tratamento de alguma patologia oncológica, a gente tem algumas pessoas que estão em tratamento oncológico que introduzem. Para você ter uma noção de 10, está no nosso canal no YouTube, Caia Green BR, vocês vão achar lá, tem um português, ele fala que ele cultiva o trigo em microverde. Ele colhe, fica aquele tapetão bonito, parece uma grama assim, né? Ele corta aquilo e ele faz um shot, ele espreme aquilo lá.
Quando você pega o shot e coloca no laboratório, a descoberta foi incrível, que o suco do trigo, né, a estrutura bioquímica do trigo, ela é semelhante à hemoglobina. Então, aquela pessoa que tem algum tipo de distúrbio, distúrbio do metabolismo, por exemplo, uma imunidade, como é que fala? Esqueci agora, quando a pessoa está com falta de ferro no sangue, esqueci agora. Anemia. Isso, anemia. Eu tô com a minha gigante, eu tenho uma ferritina altíssima. Exatamente. Cara. Descobriu-se que a pessoa que toma 30 ml desse shot, o trigo e a glicose, o tipo de glicose do trigo, um monossacarídeo, ele consegue equilibrar melhor a reação do sangue. Ele equaliza um pouco, diminuindo essa questão da suplementação de ferro. A pessoa que tem uma anemia mais constante, ele deixa de tomar tanto mais cápsula e só fica no vegetal. Então, isso é um ponto positivo. Sensacional. Isso é muito positivo. Então, assim como a cannabis, que é utilizado medicinalmente ou como suplementação, CBD, que tem aí, todo mundo tem as vitaminas de CBD e tudo mais, porque ele causa homeostase. Oi? Só fazer uma observação, porque depois as pessoas elas acham que só é sair comprando. Exatamente. Microverdes, todas essas pessoas que entram em contato com a gente, elas vêm através dos médicos. Então, o ideal é sempre que o paciente que queira consumir os microverdes, para auxiliar o seu tratamento, é procurar a ajuda médica para ter o médico passar a dieta para ele. Então, não é para sair aí, gente, só falando não, procura médico. Mas é uma coisa, a gente está falando aqui num contexto geral. Acho que não dá para escutar. Ah, tá. Acho que daqui dá para escutar. Não, vai lá. Gente, eu vim aqui só para fazer uma observação. Todas essas pessoas que nós estamos falando aqui na live com o Fernando, são pessoas que procuram a gente através dos seus médicos. Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de procurar o médico vai prescrever a dieta, assim como os pacientes oncológicos e de lipedema, todos eles vêm através de médico, tá? A gente só quer deixar claro que nós não estamos prescrevendo nada, né? Que as pessoas têm que estar cientes. O Microverdes, ele é uma ajuda paliativa no tratamento. Então, é só ter essa consciência. É isso mesmo. Então, é isso. Ele é um suplemento. Agora que a gente está muito falando sobre alimentação viva. Aqui você tem uma alimentação, veio lá de Olambra, numa espuma biodegradável, vivo, ou seja, viajou 3 horas de viagem. Aí, não vai longe, essa daqui que já aqui, tá pronta. Cebola, ó. Tá no pacotinho, olha isso. Aí, ó. Então, assim, são doses homeopáticas de saúde de uma alimentação viva. Mas, obviamente, se tem alguma patologia, sempre, como a Fernanda disse, procura o seu profissional para que ele possa montar uma dieta. Outro ponto também, descobri agora, até saiu na revista Exame esses dias para trás, que o microverde, por ele ser micro, ser muito mais intenso, você está experimentando aí, você vai ver que é muito mais intenso, ele corta a vontade de comer. Então, ele aumenta a saciedade. Então, quem está em busca de emagrecimento e quer introduzir a verdura, a gente sempre fala, quiser um microverde, não precisa ser 100% microverde. No seu dia a dia, na dieta, você está com fome, abre um potinho, come uma porçãozinha de microverde e acabou. Aí, bebê. Filho, aí, ó, já tá lá, ó, já juntou uns 10 aqui pra isso, ó. Pegar isso aqui no potinho, ó. Abre a cebola. Abre a cebola. Sente a cebola. Não. Sente a cebola. Filho, parece... Não, sabe que deu vontade de comer pizza? Ai, que delícia! Não. Deu vontade de comer pizza. Vem cá, bebê, deixa eu experimentar. Caramba. Vai devagar, eu choro, viu, quando pra cortar. Não é porque é pequeno que não é potente. Vixe, mas que tanto. Não é? Dá vontade de comer pizza. Não é? Não, minha mulher vai ficar brava comigo hoje. E não sei como faço. Não vai ter beijo hoje. Não se estou pra você hoje. Não. Nossa. Que delícia. Gente. E tem que Não, impressionante. E melhor, tem que pegar. Tem que pegar, né, aqui. Nossa. Tem gosto do tubarão, eu pego o rabanete pra vocês experimentarem. É o gosto bom. Abre o rabanete, ó, o rabanete. Isso é bom.
É? Nossa, gente, essa da cebola, pelo amor de Deus. Ainda bem que não tem alho, hein? Senão já pensa. Não, é. Alho poró, alho poró. Você tá comendo tubérculo, mais com 10 dias de vida. É um rabanete. Você tá comendo tubérculo. Caramba. Em vez de você esperar 60 dias aí pra pegar o tubérculo, você tá comendo agora com 10 Eu dias. vivi lá na Keep, deve ter um espacinho lá, velho, pra não poder plantar. Sensacional. Nossa, a cebola acho que eu abusei. Por isso que a gente falou que ela é forte. É bruto, né, filho? Não, a gente chora. E é isso, você pode ver, é intenso. Já se faz, não tô com vontade de comer mais nada. Chega, nem um cafezinho eu quero tomar. Nesses primeiros 15, 20 minutos você vai, não tô... Porque Que ele show. é forte. Então a pessoa, ela come uma porçãozinha dessa e tá tudo certo. E assim, mas essa porção aqui, Ney, é só uma curiosidade. Existe ela desidratada? Ela tem que ser assim, você tem que... Como é que é assim? Fala assim, eu colhi agora de manhã, e aí eu tô no potinho. Beleza, mas chegar de tarde, ela já esquentou. O desidratado, como a gente vê as frutas. Sim, existe isso hoje? Existe nos Estados Unidos, na Europa, é uma coisa que nós estamos pesquisando para trazer, que é a máquina de liofilização. Então existe, tem colegas nossos que nos Estados Unidos, obviamente, que já estão encapsulando o microverde. Então ele pega a cápsula mesmo e vende como uma suplementação. Lembra do cogumelo do sol? Sim. Também tem essa linha do microverde nos Estados Unidos já. Existe hortelã microverde? Não existe hortelã de microverde, que eu vou te falar um motivo. Porque os microverdes, a grande maioria é na semente. Além de ser um pouco demorado, o hortelã sempre é em muda. Nós fomos fazer uma cotação de semente de hortelã vindo da Itália. Adivinha quanto que era o quilo de semente de hortelã? Isso aqui custa 750? 4.000 euros o quilo da hortelã. Então não. Não, infelizmente isso não. Mas dá para fazer, a gente consegue produzir as mudinhas de hortelã, elas vão crescendo, assim como o manjericão, e a gente vai podando e colocando para como tempero. Mas e como chá? Também dá para. O microverde? Não. Nunca testamos. Eu acho que não vi nenhuma literatura. Na verdade, o que nós fazemos hoje, que vai lançar em breve no mercado, é a desidratação normal, porque o microverde ele é rico em sais minerais. E quando você desidrata ele no sol, ele é rico em potássio. Então você pode substituir aquela pessoa que tem um pouquinho de problema de hipertensão, você pode fazer o tempero do microverde e usar para salgar algumas coisas. Inclusive eu já até testei selando carne. Peguei carne mesmo, bifãozão, Angus ali, joguei, selei dos dois lados com o pó de microverde, né, que é o desidratado de microverde, e a carne ficou salgadinha, sem adição do sal de parrilha. Porque pensando nisso assim, numa carne, fazer um peixe, eu ia falar da pizza, mas do peixe, alguma coisa, você colocar a cebola por cima ali, você vai estar... Só que sempre colocar in natura, porque depois que ele vai pro fogo, ele perde as características organolépticas. Então, por exemplo, nossos clientes que têm pizzaria, ele finaliza a pizza de rúcula jogando micro-ondas de rúcula. A hamburgueria de rúcula, é até legal falar por conta do pequenininho, você viu? Intenso. Infelizmente não deu para trazer a rúcula. A rúcula é muito intensa. Então, o pessoal que trabalha, com nossos clientes que trabalham com hamburgueria, estão deixando de usar a rúcula tradicional por dois motivos. Ele precisa comprar um grande volume de rúcula para atender a demanda do lanche de rúcula dele, e isso ocupa espaço na geladeira. Então, primeiro motivo. E segundo, tem muitas rúculas que não vêm com gosto de rúcula intenso. E a época do ano também. A época do ano também. Vem meio zoadinho e tudo mais. Vixe. O microverde comendo, olha, eu produzo o ano inteiro. Faz 3 anos que a gente nunca fechou um final de semana, nem no Natal. A gente sempre entregando para os restaurantes e tudo mais. Ou seja, de janeiro a fevereiro, de março até outubro, independente do clima, eu tendo energia elétrica, eu consigo produzir o ano todo. E aí você não precisa colocar as folhas lá, você põe isso. Não, só um pouquinho. Você viu, é intenso. Muito. Você pega, por exemplo, a cebola, os caras colocam 4, 5 cabelinhos assim, ó, no meio do hambúrguer. Fica, meu Deus! Muito. Então, assim, é sempre natura, porque a gente faz os testes, a gente já tá virando mestres em gastronomia sem fazer gastronomia, porque a gente tá o tempo todo com os chefes de cozinha. E a gente bola algumas ideias. Legal. Ontem um chefe falou, Hugo, eu
tô fazendo pro Dia dos Namorados um especial, uma abobrinha fermentada, que não sei o que, com as notas tal. O que você me indica? Eu indico uma coisa mais herbal. Aí a gente indica a cenoura. A cenoura, ela tem o mesmo gosto do tubérculo, mas desse tamanhozinho. do céu, cenourinha aí, ela vem... Cenourinha só... pequenininha. E aí eles ficam maravilhados. Então a gente monta o prato, a gente faz todo um trabalho em cima. Coloca a pizza, colocou a rúcula, torrou, não tem gosto de nada. Não, tem que ser frescal. E assim, o nosso saquinho, por exemplo, todo mundo, é um saco plástico, mas aqui tem uma tecnologia embutida. São saquinhos de origem, tecnologia israelense. Ah, é? Israelense. Ela tem nanofuros a laser, então ela transpira e ela ela controla todo o ambiente interno para manter a umidade correta, para ter uma expectativa de vida um pouquinho maior. Então, praticamente, esse saquinho já é o próprio potinho, é só dobrar, travar e deixar na geladeira. A gente vendia em potes assim, né? Mas tinha chefe que pedia 70, 80 unidades. Na geladeira não dá. Aí a gente colocou o saquinho, achou um saquinho que é focado para produtos de alto valor agregado e deu certo. E hoje nosso carro-chefe são saquinhos de 20, 40 e 60 gramas. Eu tô vendo aqui, validade 7 dias. A gente coloca como validade 7 dias, mas tem chefe que pede quinzenalmente porque tem na geladeira. Meio armazenado. 7 dias na geladeira. 7 dias. É hortaliça comum, é cadeia de frio. Certo. Saiu, vai pro frio. Não se deixar do lado de fora, por mais que tecnologia tenha aí, ela vai murchar. Cara, o que mais? Agora a gente tá levando esse conceito que você falou que gostaria de fazer na Keep, né, para fazer os testes, para todo mundo consumir. A gente está agora incentivando, que eu brinco assim, qual produtor rural não tem um quartinho na fazenda? Pô, não, pelo amor de Deus. E agora a gente está entrando numa nova etapa, que é o desenvolvimento de mudas indoor. Por que mudas indoor? Porque a gente tem um problema, né, em algumas culturas que são mudas que são importadas. A gente tem a questão de biossegurança. Mudas importadas? Você pega o morango, por exemplo, nós temos uma deficiência em mudas de morango no Brasil. Então, por exemplo, vem mudas de fora, vem do Chile, muda da Espanha. Por mais que você faz os testes lá no fitossanitário, é in loco, é uma amostrinha. Por exemplo, eu trouxe a minha semente, quase 1 tonelada de semente, foi tirado da sacaria 200 gramas, 300 gramas de cada para fazer o teste fitossanitário para entrar no Brasil. Mas se uma semente estiver contaminada, você tem as histórias aí de banana contaminada, o mal do Panamá que apareceu, né, essas questões de doença, e cada dia mais a Embrapa está incentivando a produção de mudas saudáveis, claro, mudas sustentáveis. Então, nesses últimos 6 meses, eu rodei 60 cultivares indoor com luz artificial, onde eu coloquei no solo e essa muda tem dado uma precocidade em produção. Nós estamos entendendo os motivos, mas, por exemplo, muda de cana-de-açúcar MPB, nós temos aí tido resultado com 45 dias no campo, no indoor. E o legal é que é verticalizado. Você pega o viverista de muda de cana, que você estava falando aqui há pouco, é horizontal. Então você tem que ir lá 7, 10, 20 mil mudas horizontal. Em 1 metro cúbico, eu posso colocar até 10 mil cultivares. 1 metro cúbico de cana-de-açúcar. Meu Deus. É uma revolução tecnológica que a gente usa, por exemplo, espuma, a gente não usa substrato, então a gente usa espuma fenólica da GreenUp e ela é uma espuma sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de resíduo, a gente chama de substrato inerte. Nós colocamos todas as nossas mudas nesse substrato e a gente consegue desenvolver essas mudas indoor. E aí a gente pega, depois que nós desenvolvemos, germinou, coloca num setor de rustificação, que é basicamente uma aclimatação, né? Uma quarentena. Certo. Imagina, a planta está lá no controlado, 25 graus, 30 graus ali, vai para o campo, ela vai sentir. Então a gente deixa num ambiente para ela ficar ali pelo menos 7 dias, e depois de 7 dias a gente leva a campo. Nós estamos tendo muitos resultados assim incríveis. Inclusive eu deixei um vídeo aí, acho que vai passar depois. Nós estamos com uma abóbora
uma abóbora italianinha, por exemplo, com 35 dias com um botão de flor já fechadinho, assim, querendo abrir. Pela velocidade. Por quê? Fotoperíodo. O Brasil não tem fotoperíodo de mais de 10 horas. Então, dentro da fazenda urbana, a gente consegue modular o fotoperíodo, onde a gente vai ter um controle maior de luminosidade para que essa planta possa desenvolver. Hugo, mas no caso, por exemplo, você falou do morango, né? Aquele pé de morango ali, aquela mudinha, Quantos moranguinhos dão? Eu não sei, na prática, no campo. A rama ali, na rama... Cara, eu não posso te entender porque eu não estou aprendendo agora a questão do morango, mas uma raminha daquela lá para fazer mudas, né? Você consegue tirar umas 5, 6 mudinhas ali por vez. Tá. Só que eu acho que tem a questão genética, eu acho que tem o tempo de... Eu não sei muito tempo porque eu estou estudando agora o morango. Certo. Você tem um certo tempo que você não consegue mais fazer as F1s, né? Digamos assim. F1, que a genética, ela... Sim. Existe um mecanismo que eu não sei explicar, até eu não quero entrar porque eu vou embananar. Mas o fato é que no indoor você consegue produzir verticalizado muita muda. Eu tenho um projeto que eu rascunhei de um galpão, um modelo, assim, só um modelo de galpão de 250 metros quadrados, com 7 andares de cultivo de muda. A depender da cultivar, por exemplo, cana-de-açúcar, se eu quiser fazer 250 metros quadrados com 7 andares, um ambiente totalmente controlado, eu consigo fazer em 250 metros quadrados 1 milhão de canas, de muda de cana. 250 metros quadrados no campo, às vezes não chega a dar 1 milhão. Não. Você tem experiência aí com Não sei quantos tem, mas não, longe. Não, você é doido. E a gente está aí tentando fazer, algumas pessoas que querem que a gente faça os nossos testes, a gente fala com um produtor, você quer levar aí as mudas? Aí eles mandam mensagem, pepino está crescendo, aquela abobrinha está crescendo. Ou seja, ela está produzindo tomate agora, a gente está com tomate, alguns tomateiros fazendo enxertia, né? Fazendo os porta-enxerto de tomate, tem desenvolvido muito bem. Nós fazemos multiplicação, tudo que consegue multiplicar por rama, igual eu falei, o hortelã, o tomilho, o alecrim, a gente coloca dentro do nosso ambiente, estaca lá bonitinho, faz todo o processo que é indicado da cultura, a gente faz esse processo, coloca nas bandejas de muda, né? Fica lá, deixa na luz, fazendo o tratamento, e aí você vê o desenvolvimento. Rustifica, manda para campo. Rustifica, manda para campo. Show. É um projeto novo aí que as fazendas urbanas estão fazendo. Muito bom. Hugão, fala nós vamos estar juntos agora no final do mês? Dia 24 a 26, lá em Olambra, né? Para quem conhece Olambra, sabe da cidade, que é uma referência em ambiente controlado, em cultivo protegido. É a Hortitec, né? A feira da Hortitec, uma das maiores feiras da América Latina para cultivo de hortaliça em ambiente protegido. Paralelo à Hortitec, nós vamos estar fazendo nossa Caia Day Experience. Aí. E nós vamos abrir as portas para mostrar o produtor, o homem do campo, que ele pode fazer uma unidade produtiva, seja de microverde, seja de hortaliça, ou seja de mudas, dentro da propriedade dele. Ele pode usar isso como agregador de valor a mais um produto dentro do mercado brasileiro. Show. Principalmente o microverde, que eu falo, é um oceano azul ainda. Você não tem tantos produtores. Hoje, até uma empresa me perguntou, mas quantos produtores de microverde tem no Brasil? Eu falei, olha, o último levantamento que eu fiz, em parceria com algumas outras instituições de cursos, eventos que a gente dá, também treinamento, consultoria, nós estamos em torno de 500 produtores. Nossa. Ainda é muito. Um Brasilzão desse tamanho é muito. Falando em comida, né? Não é nada. A gente falando do Nordeste hoje é uma coisa que eu tenho muita vontade. Imagina você fazer uma produção de container no meio do Agreste, onde o meu container, o meu ar-condicionado, a minha fotovoltaica vai gerar água, vai gerar economia para atender, por exemplo, os grandes resorts que estão ali perto. Muitos. Nossa. Então, assim, você que está escutando o podcast e quer saber mais sobre fazendas urbanas, existe no Brasil hoje uma infinidade de possibilidades aliada à agricultura. Você pega lá no Nordeste a produção de melão, de melancia. Nós fazemos, a gente teve bons resultados em mudas de melão e melancia também indoor. Então, às vezes, é uma época do ano que o viverista não consegue entregar mudas, o indoor entrega. Entendeu? E cada dia mais, todo mundo pergunta assim, Hugo,
Você fala aí de cultivar, quer cultivar, mas você não tem medo da concorrência? Você está criando concorrente? Eu falei assim, estou criando concorrência nada, eu estou estimulando um mercado, porque quanto mais produtores, mais os insumos vão diminuindo. Claro. Hoje, se a lâmpada estava sendo vendida a 160, 170 reais, se eu tiver 5, 6, 10 mil produtores, vai ter mais competitividade, as empresas vão ter que, por obrigação, diminuir um pouco esse custo, porque ela está se unindo à agricultura 5.0. Sim, claro. A alta performance. É isso aí. Concorrência. Concorrência Exatamente. Bom, tem que ter, essas coisas são boas. E no fim, na ponta, todo mundo ganha. Nós estamos falando aí de alimento, gente, pelo amor de Deus, né? Quantas vezes... Nós estamos falando de um clima, por exemplo, ano passado, nessa época, já estamos no comecinho de junho. Essa época, ano passado, nós já estávamos quase beirando, acho que pelo menos uns 50 dias sem cair um pingo de água, de chuva. E esse ano já 30 milímetros não sei aonde, 55 não sei aonde, aqui pertinho, né? Fazenda aqui em Altinópolis, a outra em Morro Agudo. Então, assim, olha como isso, né, atrapalha, né, a produtividade. Nós vamos falando em café. Nessa época tá colhendo café. Chovendo, café cai. O cara fez um maturador, o café cai. Então, quer dizer, puxa, aquele café ali no barro, então o cara vai gastar mais dinheiro para poder realmente colher, levar aquele grão ali para ser beneficiado, né? Parando a usina, enfim. Então, assim, realmente nós precisamos, nós somos o celeiro do mundo. Sim. Na alimentação. Nós alimentamos aí uma grande parte do mundo. Agricultor é raçudo, né? Imagina isso, essa ideia, né, da produção indoor, dos microverdes, das fazendas urbanas. Isso é sensacional. Cara, eu só tenho que te agradecer, parabenizar, porque é nesse modelo que a gente realmente vai multiplicando Fernandos e Hugos aí, né, com tecnologia de aplicação, com Keep, com microverdes, né, soltando isso daí para poder realmente... Você falou desse... Imagina você ter dentro de um resort um container, dentro do resort, um container... Cara, fui agora no começo do ano, tinha quase 700 apartamentos, tinham 600 mais ou menos já que estavam reservados ali, tinha muita gente. Cara, um container ali trata essa turma inteira no café da manhã, almoço e janta, né, com alimento de qualidade, limpo, né, sem agrotóxicos, né, o famoso agrotóxico que a gente fala aí dos defensivos, né, puro, né, com pouca água, uma produção sustentável, com altíssimo níveis de garantias nutricionais. Cara, é simplesmente perfeito, né? Sim. Então, ô argentino, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Esse mixinho aqui. Eu vou falar para você, isso aqui, quando eu conheci o Hugo, nunca mais eu fiz. Pegava isso aqui e dava com a colher, assim, com o garfo, e jogava do lado do arroz, assim, e deixava. Hoje, ó, tem que comer. Isso é bom, isso é nutricional, isso aqui é maravilhoso, saboroso, enfim. Só tenho te agradecer, parabenizar e graças a Deus, de alguma forma eu tenho contribuído, né, com um produto que realmente ajuda muito. Tá com Keep, viu? Algum gosto, alguma diferença? Isso é uma coisa importante se dizer. Super, residual, porque, assim, né? É isso. Obrigado. Então aqui, ó, uma bandejinha petitinha aqui, que é onde a gente vem colocando 2 vezes, né, em 15 dias. Não tem residual, isso aqui não é nada químico. Isso aqui é um óleo vegetal. Um estimulante de vigor fotossintético vegetal, né? Nós estamos, inclusive, no mercado orgânico e a gente está entrando também, porque aqui, né, não... Como é que é o orgânico disso? Não existe um... Não existe. É que quando você... É que depende muito do país, o orgânico, né? Você tem aqui uma diretriz do Brasil como orgânico, então você tem que estar naquelas características e você tem que pagar essa licença anual. Sim. Mas eu falo que o meu produto é orgânico porque eu sigo a cartilha do produto orgânico. Só eu tenho uma certificação orgânica. Certo. Mas a produção é orgânica. Na verdade, eu falo que... Isso os americanos falam para mim. Que as fazendas urbanas ou as fazendas indoor, dependência rural ou urbana,
são pró-orgânicos, ou seja, além do orgânico, porque é tão bem protegido, porque o orgânico você tem que o produtor ele sofre ali colocando fumo, detergente para combater ali no campo. Um ambiente fechado é um CTI das plantas. Literalmente, da parte boa. É a parte boa, porque está sendo totalmente monitorada ali luz, ar, ventilação. Isso. Tem que ter todos os parâmetros funcionando assim na internet das coisas dentro do ambiente indoor. Tem que estar super alinhados para entregar um produto de alta tecnologia. Vocês podem entrar, que eu indico aí quem está curioso, no Instagram, Pink Farm. Tem agora em Manaus. Cara, em Manaus tem uma fazenda nova que chama Fazenda Up. Gente, entra lá, tá com trabalho... Up, Fazendas Up. Um trabalho fenomenal aqui no Manaus. A região norte em si não tem a condição de produzir hortaliça por conta do clima. É úmido o ano todo, tempestades, isso. Hortaliça é horrível. É verdade. É uma fazenda nova agora. Que legal. Você vê as saladas assim, na luz, é a coisa mais linda do mundo. Eu sou suspeito a falar, né? Hidropônico, produção hidropônica, que é uma coisa que no Brasil não é aceito a hidroponia como orgânico, mas nos Estados Unidos é aceito. Então é tudo mais de questão das tratativas que a legislação pede. Mas o que eu falo hoje, independente se é orgânico ou não, a gente tem que trabalhar com rastreabilidade. Saber aonde está saindo o meu produto e para onde está indo. Então, se um cliente pede para mim, Hugo, eu quero a rastreabilidade do seu produto, ele vai ter, eu vou mandar o dado daquele lote que vai ter o lote da semente, a origem da semente, de onde que ela fez, como ela foi cultivada, se naquele lote teve algum problema, que a gente anota, teve um problema sim, a gente classifica o risco desse problema, se é alto, médio ou baixo, e a gente deixa toda a rastreabilidade, como faz com o gado, que você vê o QR Code ali. Sim. Então, você vê como é produzido o seu produto. Inclusive, se der tudo certo, a gente vai começar a disponibilizar a imagem do nosso cultivo, a pessoa pode entrar na hora que quiser, ela vai conseguir ver como é que está sendo o cultivo. Boa ideia. Ela pode ver ali como é que a gente cultiva, o dia das colheitas, os dias do plantio. Dia da aplicação. O dia da aplicação. Então a gente vai, em breve, se está tudo certo, a gente vai começar a monitorar e mandar para o cliente, ele passa o QR Code, ele consegue ter acesso à câmera para ver onde que é produzido. Massa. É isso aí. É isso aí. Cara, que bate-papo gostoso. Cadê? É 1h37, gravando um pouquinho depois, deve estar já com 1h40 aí de um papo bom, né? Sim. Sensacional. Hugão, mais algum recado? É só isso. Quem quiser participar na Hortitec do Caia Day, entre em contato com o Fernandão ou entre em contato diretamente na Caia, falando, te vi lá no podcast da KIP. Garante seu ingresso, só falar com a gente manda de cortesia para vocês, para pegar a pulseirinha através da KIP International, para vocês estarem conhecendo a nossa produção lá em Olambra. Estaremos junto lá com o Hugo, na Caia, para realmente falar um pouquinho mais dos produtos, não só do Keep Garden, mas também dos produtos outdoor ali. Isso. Né? Para cultivares em geral, horticultura, né? Em geral. Isso. E, bom, pessoal, um bate-papo maravilhoso. Aprendi muito, tenho certeza que vocês também. Tem muita coisa aí que é muita novidade. O assunto é bom. Teremos outras oportunidades. Sim. Qualquer novidade, né, das mudas ou de outras que vocês estiverem aí trabalhando, dá um alô. Vamos gravar, vamos fazer outro KeepCast para que a gente possa realmente divulgar, né? Isso não pode ficar só com poucas pessoas, precisa estar no mundo. Precisa estar. É isso. A missão hoje da Keep realmente, tecnologia de aplicação de baixa vazão. Existe há mais de 50 anos pelo mundo. E a gente vai conversar aí com muita gente. Pô, mas não dá certo, mas eu nunca vi. Como é que eu faço? Né? E uma coisa que realmente está aí e a gente todo santo dia fala daquela cartilha ali que dá certo, que é sustentável pelo menor uso de água, que você potencializa os produtos que você está colocando ali, que você economiza e aumenta a produtividade em todos os sentidos. Enfim, esse é o nosso objetivo, né? Então, meu amigo, obrigado, cara. Obrigado, mais uma vez. Prazerzão estar aqui com você. E hoje nós vamos acabar com essa bandejinha aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez.
pela oportunidade de estar transmitindo essas ideias boas para vocês. E siga a gente no nosso Instagram, no Facebook, nosso site, tem muitas coisas boas lá, e nas redes sociais, Keep International, parceiro, né? Qual é o Instagram, o site? @KaiaGreenBR oficial. Nós temos outros Kaia Green, que é das unidades parceiras, mas o oficial, onde a gente mais trabalha, é o Kaia Green BR. Beleza. Se precisar de Keep Garden, pode ligar lá na turma do Hugo também, que tá lá. Tá lá. Tá junto com a gente. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Só Bonitão. chamar. E mais uma vez, valeu, obrigado. Deus nos abençoe. Forte abraço.